Então, é, existem maneiras de se controlar a emissão dos gases do efeito estufa. Né? E, e nós vamos ver algumas, né, são práticas relativamente simples, né, fáceis de se fazer. Né? O que precisa é boa vontade e disposição da sociedade para se trabalhar com essas técnicas. Né? Uma delas é o reflorestamento. Reflorestamento. Como eu falei para vocês, o processo fotossintético corresponde à retirada, né? Retira o carbono da atmosfera, né? Você tem carbono na atmosfera. A planta, quando vai realizar a fotossíntese, ela absorve a radiação solar, absorve o CO2 da atmosfera, absorve água, nutrientes, né? E aí, através do processo anabólico, do seu metabolismo, ela produz a glicose. Né? Então, a fotossíntese é o mecanismo mais eficiente de retirar carbono da atmosfera. Como fotossíntese é o mecanismo mais eficiente de se retirar carbono da atmosfera, então nós devemos usar o processo de reflorestamento, quer dizer, áreas que já foram desmatadas, que foram abandonadas, elas devem ser reflorestadas. Né? Aí quer dizer, enfim, aumenta o número da área plantada do planeta, essas áreas plantadas vão retirar carbono da atmosfera. Então, outra técnica que pode nos ajudar muito a redução, a retirada de carbono da atmosfera, são os sistemas agroflorestais, que é uma técnica muito utilizada na nossa área de ciências agrárias, na área de agronomia, ciências florestais. Né? O que é o SAFs, os sistemas agroflorestais? É um sistema de cultivo onde a gente planta ao longo do espaço ou do tempo diversas espécies agrícolas associadas às espécies florestais. É uma forma da gente tentar, através de uma unidade de produção agrícola ou unidade de produção agropecuária, tentar imitar a floresta. Né? Então eu tenho uma unidade produtiva, uma unidade que eu estou produzindo alimento e ao mesmo tempo essa unidade ela vai meio que imitar uma floresta com a sua diversidade e vai ajudar a, 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 a captar, retirar esse carbono que está na atmosfera e ser esse carbono fazer parte dessa biomassa, né, desse corpo, dessa massa florestal, dessa massa vegetal, né, que são os SADs. E aí o controle do desmatamento, controle da queimada. Né? Nós, a sociedade, o governo, os estados, os municípios, o governo federal, né, as instituições de pesquisa, os órgãos governamentais de fiscalização devem unir esforços para controlar, para diminuir os focos de queimada no país. Queimar é crime, já tem lei que proíbe e que pune as pessoas que realizam queimada. Né? A gente tem que aumentar o nível da fiscalização, a gente tem que, no Brasil tem que aumentar a punição daqueles que fazem a queimada criminosa, né? Porque é a única forma da gente manter em pé a nossa floresta. Então, o que nós temos de floresta ainda remanescente, essas florestas estão funcionando como o dreno de carbono, estão funcionando como sumidouro de carbono. Por quê? Porque realizam fotossíntese. A outra alternativa é o investimento em energia alternativa, energia limpa. E entre elas nós temos a energia eólica e a energia solar. São energias que não usam combustíveis fósseis, muito pelo contrário, elas usam o vento, no caso da energia eólica, e a energia solar
ela capta a energia do Sol e converte essa energia solar em energia elétrica. E a energia eólica, ela, pelo movimento dos ventos fazendo movimentar essas hélices, ela gera uma energia mecânica. Essa energia mecânica ela é transformada em energia elétrica, armazenada em bateria e é utilizada pela população, utilizada pelo comércio, podendo ser utilizada até para a produção industrial, embora a indústria use muito pouco essa energia, né? Então, como eu falei para vocês, na região do nordeste do país, ela predomina essa energia eólica. Rio Grande do Norte, maior produtor, maior parque, maior número de parques instalados de energia eólica, seguido pelo Ceará, seguido pela Bahia, que segundo o maior produtor, e terceiro Ceará, né? E a energia solar, nós temos um grande potencial aqui na região norte. Por quê? Porque nós estamos localizados, por exemplo, o estado do Amazonas, a cidade de Manaus, ela está localizada próximo da linha do Equador, é uma região que recebe uma carga de energia solar muito intensa, né, e que tem potencial natural, né, para a produção de energia solar, né. O uso da energia solar está crescendo muito aqui no estado, né. Já tem várias empresas hoje trabalhando com a elaboração desses projetos, condomínios que já estão sendo construídos em casas já com a instalação desses projetos. Aqui onde eu moro, eu tenho diversas casas aqui no meu condomínio que utilizam já a energia solar e a economia na energia é bastante expressiva, né? E é uma energia limpa, não polui. O efeito no ambiente é muito irrisório, né? São a instalação desses equipamentos que absorvem energia e converte a energia solar em energia elétrica, né? Isso é energia limpa. O uso de biogás, né? O uso do gás a partir de aterro sanitário, né? Isso aqui é uma técnica que a gente tem que implantar aqui na nossa região. Nós temos aqui em Manaus o aterro sanitário. Esses aterros são recebem as cargas de lixo produzidos pela sociedade. Esse lixo vai sendo aterrado, né? E então é possível se instalar tubulações, porque esse lixão, esse monte de lixo aqui aterrado, eles vão produzir gases, principalmente metano. Esses gases eles podem ser captados por essas tubulações, é levado para uma usina, né? E depois ele pode ser convertido em energia elétrica, né? Ou energia mecânica, ou algum outro tipo de energia que, de acordo com uma das leis da termodinâmica, um tipo de energia ele pode ser convertido em outra. Então eu posso ter energia eólica sendo convertido em energia elétrica. Eu tenho energia solar sendo convertido em energia elétrica. Então é um tipo de energia sendo convertido em outro. Tá? Então eu tenho um gás energético sendo captado nos aterros sanitários e transformado em outro tipo de energia. E isso aqui tem potencial, né? Tem potencial. Qual é a cidade que não tem eu sei que no nosso estado, nos interiores, a gente não tem aterro, tem lixões, um lugar onde as pessoas ficam jogando lixo, acumulando, né? E só é possível fazer isso onde tem aterros sanitários. Então, agora que a gente encerrou o carbono, nós vamos entrar no ozônio agora, que é um outro gás da atmosfera, né? O ozônio, como eu falei para vocês, é fundamental para a proteção da população, proteção dos organismos vivos, porque ele filtra a radiação. O ozônio segura a radiação ultravioleta. Quando a radiação atravessa a atmosfera, quando ela chega na estratosfera, ela encontra o ozônio. Então, parte dessa radiação, que é ultravioleta, que é radiação de onda curta, né, ela é segurada na camada de ozônio. E esse ozônio ele é formado na atmosfera a partir
da junção das moléculas de oxigênio, né? Esse oxigênio que é produzido na troposfera, ele sobe na atmosfera e reage, uma molécula de oxigênio reage com outra e forma o ozônio, que é uma molécula formada por 3 átomos de oxigênio. Esse ozônio, ele, como eu falei para vocês, ele se localiza principalmente a partir da altitude de 10 quilômetros, né, que é justamente na região da camada chamada de estratosfera. Ainda bem que aqui embaixo ele está na região da baixa troposfera, nessa camada mais próxima da superfície terrestre, ele está em baixa concentração, né, porque o ozônio ele é perigoso, né, ele é irritante, né, se a gente ele pode causar infecção, inflamação das vias aéreas, né, por conta do efeito tóxico, né? Então, ainda bem que ele se localiza aqui acima de 10 quilômetros na atmosfera. Então, o ozônio, a camada de ozônio, ela passou por um problema, né, que foi uma destruição de parte da camada de ozônio, né? Então, existem alguns gases utilizados na indústria, que são chamados CFCs, ou clorofluorcarbono. São os gases produzidos, utilizados na indústria de refrigeração, utilizados nas geladeiras, nos ar-condicionados de carros, ar-condicionado de casa, nos freezers, nos sprays, na produção de esponja, na produção de espuma, né? Então, esses gases, os CFCs, quando lançados na atmosfera, né, ele reage com o ozônio, né, e destrói essa camada. E aí surgiu o famoso buraco na camada de ozônio. Essa imagem aqui, mais azulada, mais tendendo para violeta, é uma imagem detectada por satélite, né, que registra o buraco feito na camada de ozônio. Isso significa, gente, que está entrando mais ultravioleta sobre a superfície da Terra, né? Isso significa que a gente deve se proteger, que todos nós, toda vez que formos estar exposto muito à radiação solar, a gente deve usar filtros solares, né? Como eu estava falando para vocês, o clorofluorcarbono, ele consegue destruir a camada de ozônio, ele é responsável pela pelo buraco na camada de ozônio. Esse cloro, o clorofluorcarbono, quando lançado na atmosfera, ele reage com o ozônio, quebra a molécula de ozônio, né? O cloro reage com o oxigênio e libera o oxigênio diatômico, né? E ele continua reagindo, né? Além do cloro, o cloro destruir essa camada de ozônio, ele liberar o oxigênio, esse próprio oxigênio também vai reagir com esse oxigênio livre aqui, vai reagir com o ozônio e vai continuar quebrando esse ozônio, né? Então, era uma preocupação, né, o clorofluorcarbono, hoje não é mais, né, porque é proibido hoje usar o clorofluorcarbono, hoje o sistema de refrigeração, os ar-condicionados de carro, ar-condicionado de casa, os freezers, geladeiras, não usam mais gases contendo o clorofluorcarbono. Os sprays que a gente usa de desodorante, produtos de cosméticos que têm a base de spray, não uso mais o clorofluorcarbono. Então, como eu falei, o clorofluorcarbono
ele é muito usado na indústria de refrigeração, de ar-condicionado, de espumas, aerosóis, extintores de incêndio, né? E aí o Brasil criou a resolução número 267 de 2000, que proibiu definitivamente o uso dos CFCs em novos produtos. E para banir de vez o CFC no Brasil, o país criou o Plano Nacional para a Eliminação do Clorofluorcarbono em 2022. Né? Em 1990, o Brasil aderiu à Convenção de Viena e ao Protocolo de Montreal por meio do Decreto 99.280, que comprometendo-se a eliminar completamente os CFCs até janeiro de 2010. E aí, esse é um gráfico que mostra, né, o consumo de CFCs, né, no Brasil. Tá? Ele, até 2002, nós ainda consumíamos, até 2006, 2007. Então, o Brasil tinha uma meta de até 2010 acabar com o uso do CFC, nós conseguimos isso em 2009. Então, nós não usamos mais, não consumimos mais os CFCs. Mas isso não significa dizer que a camada de ozônio vai se recompor, ela não se recompõe. Né? O cientista tem acompanhado a camada de ozônio e tem observado que ela tem se mantido, esse buraco. Infelizmente, o que foi destruído, foi destruído. Não há como se recompor essa camada destruída do ozônio. Mas por que, professor? O ozônio não é produzido a partir da reação do oxigênio? Só que ele se recompõe, forma o oxigênio, ou reage com o oxigênio reage, forma o ozônio, se acumula na estratosfera. Aí quando o ozônio absorve o ultravioleta, que ele filtra, ele segura e depois ele se rompe. Ele se rompe. E aí é preciso ter uma nova formação. Né? E aquilo que já foi destruído pelos CFCs não é possível se recompor. Né? Porque ele está o tempo todo sendo destruído e formado, destruído e formado. Né? Então não há mais o que fazer. Mas ainda bem que nós tomamos uma atitude muito drástica e conseguimos resolver. Isso aqui é uma demonstração de quando se tem boa vontade da população e boa vontade, uma boa movimentação, articulação política e cobrança da sociedade, as coisas caminham. Bom, um outro elemento químico extremamente importante na atmosfera é a água. Né? Hoje, o vapor d'água está em torno de 4% do volume da atmosfera nos trópicos e 1% nos desertos. Aí eu estou falando de volume, gente, eu não estou falando de quantidade, estou falando de volume. Tá? E a água é extremamente importante para a manutenção da vida no planeta. A nossa saúde depende da água. Né? O planeta ele é formado por 70% da sua superfície é água. O nosso corpo e o corpo a biomassa vegetal ela é formada também por 70% de água. Né? Várias reações que ocorrem no nosso corpo, nós precisamos de água. A água ela é o principal solvente que existe no planeta, é o solvente universal. Todas as soluções, tudo aquilo que a gente precisa fazer, misturar, dissolver, a gente usa a água como solvente. Né? E, infelizmente, o que está acontecendo no planeta, em algumas regiões, a água está desaparecendo, está sumindo, né? E nós devemos não usar muito do nosso esforço para conter essa destruição da água. A água, com o passar do tempo, vai acabar se tornando um recurso natural não renovável. Né? Então já existe partes do planeta que não tem mais água. As pessoas estão morrendo de sede. Já existem conflitos entre países por conta do uso da água. Isso ocorre na região do norte da África. Né?
Pois bem, mas vamos ver aqui como é que funciona o ciclo da água, né? A água, esse ciclo é o movimento da água no ecossistema. Nós temos aqui a água chega no ambiente através da precipitação. Que é a precipitação da chuva, né? Essa água ela escorre na superfície, ela vai fazer parte dos rios, dos lagos, ela vai cair no oceano, ou ela pode infiltrar no subsolo e fazer parte do lençol freático das águas subterrâneas. Essas águas subterrâneas ela pode chegar até os rios, os lagos, os oceanos. Essa água pode evaporar e retornar para a atmosfera e formar as nuvens. Pode ocorrer também a evaporação da água a partir da neve, das regiões onde tem neve, tem gelo, essa água evapora e retorna para a atmosfera. E também tem um outro fenômeno chamado de evapotranspiração das florestas. O que é evapotranspiração? É a soma da evaporação e da transpiração, né, da vegetação, somando essa evaporação e a transpiração, a gente chama de evapotranspiração, e ela retorna essa água para a atmosfera na forma de vapor. Esse retorno desse vapor d'água vai se condensar, vai formar as nuvens, e dessas nuvens forma o que nós chamamos de precipitação, que é a chuva. Isso é tão importante, gente, que a produção de soja no centro-oeste brasileiro é dependente das massas de ar que saem daqui da floresta amazônica e vão irrigar esses cultivos de soja através da chuva, né? A região de São Paulo, 40% das chuvas de São Paulo, né, são decorrentes do movimento de massa de ar da Amazônia que circula pelo país e chega até São Paulo, né? Então significa que se a gente destruir a nossa floresta, a gente vai mexer no ciclo hidrológico, a gente vai diminuir a circulação atmosférica da água no nosso planeta, no nosso país. Então tem que tomar muito cuidado com a questão do desmatamento. O desmatamento é capaz de causar desertificação. Dependendo da intensidade, a gente vai afetar muito o ciclo hidrológico e dependendo do grau do desmatamento, a gente pode causar uma seca muito grande em determinadas localidades. Então, a gente tem esse movimento de massas de ar, né, esses ventos. Você tem os ventos, a água do Atlântico, ela aquece, ela evapora, né, no Atlântico Norte. Essa água, ao evaporar, pelo movimento atmosférico, ela circula e entra no Brasil, aqui por cima pela região norte, né? Ela entra na região norte e aí ela somado à, a evapotranspiração da floresta, ela forma uma massa de ar úmido aqui na nossa região. Depois dessa massa de ar úmido, ela tenta caminhar nesse sentido, né, por conta do movimento do planeta. Essa massa de ar ela caminha, quando ela caminha até esse determinado ponto, ela encontra essa região chamada Cordilheira dos Andes, né? Ela bate aqui, depois volta e passa aqui pelo centro-oeste, passando aqui pelo estado de São Paulo. Então, por isso que ocorrem chuvas aqui no centro-oeste nos plantios de soja, e depois vai alimentar o estado de São Paulo também, essa massa de ar para contribuir com a chuva. Então, vê que a manutenção da floresta amazônica é extremamente importante para a economia do país, para a sociedade brasileira como um todo. Então é aquilo aqui que eu estava explicando para vocês, você tem esse slide mais detalhado, né? A umidade da transpiração das árvores vai para a atmosfera as nuvens provocam chuva que vai para o solo e é absorvida pelas raízes. Aí você tem um jato subtropical que transporta e distribui a umidade da Amazônia para o centro-oeste e para a região sudeste.